segmento, a gente vai agora falar da classificação das proposições compostas, beleza? E aqui a gente tem a tautologia, né? Tautologia, que é um tipo de proposição composta, né? Ela é uma proposição que possui todos os valores verdadeiros. Todos os valores lógicos verdadeiros, beleza? É isso. Basicamente é isso que é tautologia. Proposição composta que possui na tabela verdade dela todos os valores lógicos são verdadeiros, né? Então aqui a gente vai ver um exemplo, tá? Vamos supor que a gente tem duas proposições iguais. P ou não P. A mesma proposição, só que negada, né? O que acontece com a tabela verdade? P, não P, né? A gente sabe, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa, né? E a não P, como a gente inverte o sinal, vira falsa, o verdadeiro, e o falso vira verdadeiro, porque tá negando, né? Então essa aqui, ó, vai ser verdadeiro ou falso, ela só pode ser verdadeiro ou falso. E a negativa, quando a gente nega o P, o V vira falso, né? E o falso vira verdadeiro, beleza? E o que acontece quando a gente faz P ou não P? O que acontece? Lembra que o ou é uma disjunção inclusiva, né? Então, se pelo menos um for verdadeiro, todas são verdadeiras, beleza? Já que a gente tem pelo menos um verdadeiro em cada situação aqui, né? Beleza? Olha só. P ou não P deu uma tautologia. Por quê? Porque toda a tabela verdade ficou verdadeira. Então é basicamente isso, né? Quando a gente tem a relação de duas proposições e ela dá verdadeira, isso quer dizer que ela é uma tautologia, né? Viu? Repare que aqui tudo é verdadeiro. Perceba aqui, né? Tudo verdade. Então, é uma tautologia. Proposição que possui todos os valores lógicos verdadeiros. Beleza? Bora continuar. Contradição. Contradição é o contrário da tautologia. Na tautologia, é quando a proposição tem todos os valores lógicos verdadeiros, né? Na contradição, é quando todos os valores lógicos são falsos. Beleza? Então, bora anotar aqui. Contradição é uma proposição composta, né? Que possui todos os valores lógicos falsos, beleza? Se na tautologia tudo é verdade, na contradição tudo é falso, beleza? Só lembrar disso. Então tá, bora montar uma tabela verdade usando o mesmo padrão ali, né? P e não P, né? P e não P, beleza? Aí o P, se ele for verdadeiro, o não P é falso. E se o P for falso, o não P é verdadeiro, beleza? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer conjunção. P e não P. Por que eu estou usando conjunção? É só um exemplo, tá? Existem várias contradições, mas essa aqui é a básica, tá? E por que é falsa? Porque como tem a conjunção e aqui, isso implica que as duas têm que ser verdade para poder aqui ser verdade. Como isso não ocorre em nenhum dos casos, então ambas são falsas, beleza? E isso é uma contradição, né? Viu? Repare que a proposição composta, ó, deu tudo falso, né? Então a gente se deparou com uma contradição. E olha que legal. Vendo esses exemplos, a gente já percebe um padrão, né? Se eu pego uma proposição ou essa mesma proposição, só que negada,
a gente tem uma tautologia. E se eu pego a proposição e uso a conjunção e para juntar com ela a versão dela negada, a gente tem uma contradição. Então, se eu pego duas proposições, uma normal e outra negada, e eu uso o ou, então eu gero uma tautologia. Agora, se eu pego uma proposição e nego ela e uso a conjunção e, então eu tenho uma contradição, beleza? É simples assim. E por último, a gente vai ter a contingência, né? A contingência. Beleza? Que é quando uma proposição composta, né? Claro. Proposição composta. É classificada como contingência. Contingência. Beleza? Quando ela não puder ser classificada como tautologia ou contradição. Beleza? Então, basicamente, é o seguinte. Se ela for toda a verdade, como no caso aqui em cima, né? For toda a verdade aqui, ó. Aí é uma tautologia. Se for tudo falso, é uma contradição. E se tiver misturado verdadeiro com falso, aí ela é uma contingência. Beleza? Contingência é quando ela não puder ser classificada. Classificada como tautologia. Ou contradição, beleza? Contradição. Exemplo. Bora dar um exemplo aqui. Aí tem vários exemplos, né? A gente mesmo já viu outros exemplos hoje, né? A gente tem aqui o quê? A gente vai montar aqui, por exemplo, a gente vai pegar a tabela verdade, né? Digamos que a gente tem uma proposição P e uma proposição Q, totalmente diferente. E a gente tem a bicondicional, né? Por exemplo. Só um exemplo. Bicondicional. A gente monta a tabela verdade, né? VV, VF, FV, FF, beleza? Aí, como é bicondicional, ela só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras, né? Ou quando as duas forem falsas. Quando elas tiverem o mesmo valor lógico, né? Aí perceba que aqui, ó, a gente tem vários valores, né? A gente tem verdadeiro e falso misturado. Ou seja, ela é uma contingência, beleza? Então é isso, basicamente é isso. Até a próxima.